O acampamento Timber Creek fica em uma área arborizada no centro-norte de Idaho, perto de Montana. O acampamento tem 2 riachos correndo de cada lado dele e é um local popular para famílias de Idaho acamparem durante os meses de verão. Foi no dia 10 de julho de 2015 que um garotinho de 2 anos chamado Dior Kuntz Jr. desapareceu no acampamento. Ele estava lá desde o dia anterior com sua mãe e seu pai, além de seu bisavô e um amigo do bisavô. Então, de repente, o garotinho simplesmente desapareceu. O que aconteceu com Dior Kuntz Jr.? Ele se afastou e acabou se perdendo? Ou foi sequestrado por um estranho, como sua família afirma que deve ter acontecido? Ou algo mais sinistro aconteceu com o pequeno Dior? Será que a própria família dele está envolvida no seu desaparecimento? Ainda não há nenhuma informação definitiva sobre o que realmente aconteceu com Dior. Este vídeo vai tentar apresentar o máximo do que sabemos sobre o caso até agora. No início do dia 9 de julho de 2015, Vernal Kuntz e Jessica Mitchell saíram de casa em Idaho Falls para uma viagem de 2 horas e 120 milhas ao norte. Com eles estava o filho de 2 anos, Dior. Também foram na viagem o avô de Vernal, Robert Walton, que seria o bisavô de Dior, além de um amigo de Roberto chamado Isaac Heinwand. Eles iam para o acampamento Timber Creek, perto do reservatório Stone, no condado de Lemhi, Idaho. A última parte da viagem os levaria pela trilha rochosa da cidade local de Leodore até o acampamento. A estrada é um beco sem saída, com o acampamento localizado bem no final. Dior era um garotinho feliz, que estava sempre sorrindo e quase nunca chorava. Mesmo tão novinho, ele já era um campista experiente e tinha aproveitado essas viagens no passado. Ao chegar, a família montou o acampamento e passou a noite em 2 barracas separadas. Vernal e Jéssica dizem que levaram Dior a uma mercearia na manhã seguinte, em 10 de julho, pois queriam comprar suprimentos e lanches, depois de preparar um café da manhã completo no acampamento. Naquela manhã, Dior estava usando botas de cowboy grandes demais, uma jaqueta camuflada e calça de pijama. Eles voltaram para o acampamento, e Jéssica e Vernal disseram que decidiram explorar a floresta sozinhos, além de procurar alguns peixes no riacho. Eles deixaram Dior com o bisavô do menino e saíram para explorar. Vernal contou que chegaram a 45 metros do acampamento e encontraram alevinos no riacho, achando que Dior gostaria de ver. Então voltaram para onde o deixaram. Vernal disse: "Eu subi o barranco e quando olhei, ele não estava na cadeira e não estava com o bisavô dele." Vernal perguntou a Robert Walton onde Dior estava e o homem respondeu surpreso: "Achei que ele estivesse com você." Não ajudava que o idoso Robert tivesse dificuldades de audição. Ele também usava um cilindro de oxigênio para ajudar na respiração. Alguns relatos sugerem que Robert também sofria de Alzheimer. Depois de falar com Robert, os pais dizem que chamaram pelo filho pequeno, mas logo perceberam que ele não estava em lugar nenhum. Os pais afirmaram que depois de cerca de 20 minutos, Vernal dirigiu a caminhonete deles do acampamento para tentar conseguir sinal de celular. Eram 2h28 da tarde, horário das montanhas em 10 de julho de 2015, quando a mãe de Dior relatou seu desaparecimento à polícia. Depois descobriu-se que ela tinha ficado no acampamento. Agentes do departamento do xerife do condado de Lemhi vasculharam um raio de 3 quilômetros ao redor da área em até 1 hora após o desaparecimento de Dior. Logo depois, equipes de busca e resgate começaram a vasculhar a região em veículos todo-terreno, ou ATVs, enquanto mergulhadores faziam buscas no reservatório próximo. Em menos de 12 horas, quase 200 voluntários de todo o Idaho estavam ajudando a procurar por Dior. Um helicóptero com câmeras de imagem térmica sobrevoou a área durante a maior parte da noite, mas não encontrou nada. Enquanto isso,
A cerca de 190 quilômetros do acampamento, uma caixa do Walmart avistou um homem comprando pacotes de fraldas e segurando a mão de um garotinho de cabelos loiros e olhos cor de avelã. A descrição do menino era idêntica à de Dior. A funcionária ligou para o 190 e os policiais correram até a loja para investigar. O homem do Walmart foi encontrado no dia seguinte e a polícia confirmou que o menino com ele era seu filho, não Dior. No dia seguinte, sábado, 11 de julho, as buscas por Dior já estavam a todo vapor. Os buscadores estavam a cavalo, em quadriciclos, a pé e também procuravam nos riachos ao redor. O foco principal era em um raio de 3 quilômetros ao redor do acampamento. Uma área de preocupação especial era um riacho a cerca de 15 metros do acampamento, devido à sua proximidade com o local onde se presumia que Dior estivesse pela última vez. O riacho tinha de 1,20 a 1,80 metros de largura e cerca de 30 centímetros de profundidade suficiente para afogar ou arrastar uma criança pequena. Essa área foi vasculhada várias vezes, mas sem sucesso. Após 2 dias de tentativas frustradas de encontrar Dior, as buscas terrestres foram encerradas. Mergulhadores continuaram concentrando os esforços no reservatório Stone Creek, ali perto, mas não encontraram nada. No entanto, cães farejadores de cadáveres continuavam apontando falsos indícios nas proximidades do reservatório. Por coincidência, um homem depositou cinzas cremadas no mesmo dia do desaparecimento de Dior, explicando as pistas falsas para os cães farejadores. Dias depois, outra pista falsa surgiu quando uma criança desaparecida, muito parecida com Dior, foi encontrada a centenas de quilômetros em um motel em Stanton, Califórnia. Os investigadores logo descobriram que o menino achado no motel da Califórnia não era Dior e que sua mãe o procurava desesperadamente. Nessa altura, a polícia do condado de Leme decidiu chamar o FBI. A detetive Penner da polícia do condado de Leme diria, abre aspas, o acampamento Timber Creek tem um segredo que precisa ser revelado. Comportamentos estranhos e inconsistências dos 4 adultos do grupo surgiram quase imediatamente. Testemunhas da polícia disseram que na primeira entrevista, a linguagem corporal de Jessica transmitia raiva e hostilidade em relação a Vernal. Os pais alegaram estar juntos no desaparecimento da criança, mas, segundo Isaac, amigo de Robert Walton, não estavam. Isaac afirmou que ele e Jessica foram juntos até o riacho e que Vernal e o pequeno Dior iriam atrás, mas nunca apareceram no riacho. Quando confrontado com essa versão dos acontecimentos, Vernal afirmou que Dior queria ficar com seu bisavô e, por isso, voltou para o acampamento. Mas para onde o menino foi? E por que seu pai permitiria que seu filho de 2 anos andasse sozinho por aí, especialmente em uma área de floresta? Jessica e Vernal disseram ter contatado a polícia em até 20 minutos após o sumiço do filho. A análise da linha do tempo indicou que foi cerca de 1 hora depois. Pareceu estranho para muitos que os pais demorassem tanto para chamar a polícia depois de descobrirem que seu filho de 2 anos estava desaparecido. Alguns também questionaram por que Vernal precisou sair de caminhonete para buscar mais sinal de celular na estrada. She called and I was in the truck hauling down to the road to try and get service because I didn't think one bar would get it. So she got very, very lucky. I was blessed that she was able to get service because I didn't want to try and risk getting halfway through my talking to the 911 and have it cut off. Afinal, a localização por GPS sugere que Jessica conseguiu ligar para a polícia ali mesmo no acampamento. Essas mesmas pessoas afirmam que Vernal pode ter usado esse tempo como uma oportunidade para remover o corpo de Dior da cena de um possível acidente ou até mesmo de um assassinato. No entanto, o depoimento mencionado de Isaac também não era impecável, já que sua linguagem corporal em entrevistas posteriores à imprensa foi considerada perturbadora, como se ele estivesse escondendo algo. Também houve alegações de que Isaac é bastante sugestionável, já que ele tem capacidade mental reduzida. A investigação e a busca por Dior também foram mal conduzidas desde o início. As pessoas estavam por toda parte procurando e possivelmente mexendo no que poderia ter sido uma cena de crime. Além disso, Vernal foi autorizado a sair procurando em um quadriciclo, o que não é procedimento padrão. Normalmente, nesses tipos de casos, as pessoas de interesse, incluindo os pais,
são mantidas por perto enquanto os investigadores fazem seu trabalho. Robert Walton, o bisavô que estava na cena naquele dia fatídico, só deu entrevistas em áudio, recusando-se a aparecer na TV. As pessoas notaram como ele se referia consistentemente a Dior como a criança, ou essa criança nas entrevistas. Esse tipo de terminologia pode ser um sinal revelador na psicologia de que uma pessoa culpada está tentando se distanciar da pessoa em questão. Ele também parecia rir em momentos que seriam considerados inadequados. Ainda mais perturbador foi que, quando perguntado o que seu coração diz que aconteceu com o pequeno Dior, e você sabe onde está o pequeno Dior? Ambas as respostas foram recebidas com uma risada estridente por Walton. Foi em janeiro de 2016, 6 meses após o desaparecimento de Dior, que o principal investigador do caso, Lynde Bauman, revelou à mídia local que os pais de Dior eram os principais suspeitos do mistério. Bauman revelou que o FBI considerou que os pais foram, em suas palavras, menos do que sinceros em seus testes de polígrafo e apresentaram muitas irregularidades e discrepâncias em suas entrevistas. Em julho de 2016, foi realizada uma busca na casa dos pais, e a jaqueta camuflada que Dior supostamente usava quando desapareceu foi encontrada dentro do complexo de apartamentos. Isso aumentou as suspeitas de Bauman de que os pais escondiam algo. No entanto, apesar disso, nem Jessica Mitchell, nem Vernal Kuntz jamais foram formalmente acusados ou presos pelo desaparecimento do filho. Uma verdadeira reviravolta no caso foi a de Philip Klein. Ele foi contratado pela família como investigador particular, ou detetive particular para o caso. Em meio a muita polêmica, Klein renunciou apenas alguns dias depois, alegando que sempre disse à família que só ajudaria a investigar o desaparecimento de Dior se acreditasse que a família estava dizendo a verdade, e afirmou que os pais não estavam sendo completamente sinceros com ele. O detetive particular Klein concorda até hoje com o que a polícia também suspeita. Ele e sua equipe concluíram que houve um homicídio acidental e que uma ou mais pessoas daquele grupo de 4 adultos sabem o que aconteceu com o pequeno Dior. Klein foi ainda mais longe, afirmando que Jessica disse aos investigadores dele que sabia onde o corpo estava. Poucas horas após as alegações, Klein foi demitido pela família e um advogado foi contratado para processá-lo por difamação. A família processou Philip Klein, da Klein Investigations and Consulting, sediada no Texas, por quebra de contrato, sofrimento emocional, calúnia, difamação e fraude. A família perdeu o processo e o juiz distrital Bruce Pickett negou o recurso no processo contra o detetive particular Klein. Klein retaliou, exigindo que a família Kuntz lhe pagasse honorários não pagos. Em um comunicado à imprensa, Klein criticou duramente os 2 pais de Dior. Ele declarou, abre aspas, depois de 31 anos fazendo nosso trabalho, já vimos isso. 100 vezes. Estamos fora do caso, mas façam o que dissemos para vocês 2 fazerem anos atrás. Parem de mentir, digam a verdade e coloquem um fim nessa situação. Vocês têm uma obrigação com seu Dior, com sua família, com o público de Idaho e com o público dos Estados Unidos. Os investigadores voltaram ao acampamento no final de junho de 2019 para focar em uma área de interesse na busca por Dior. David Marshburn era um investigador particular que trabalhava com a fundação Search for Me, e ele passou alguns dias no condado de Lemhi a pedido do xerife Steve Penner. Marshburn trouxe com ele 2 cães de busca treinados. Ele diz que seu cão de busca sinalizou o que ele chamou de alerta forte para restos humanos em uma área específica. Ele também observou que seus cães são treinados para não reagir a animais. Marshburn admitiu que outro corpo humano poderia ter estado no local, mas não quis revelar se as autoridades realmente encontraram restos humanos. Marshburn escreveu no Facebook: "Não podemos confirmar nem negar nada agora. Vamos voltar para a Carolina do Norte, porque sentimos que nossa parte foi feita." Penner confirmou que seu departamento trabalhou com Marshburn e disse à mídia local: "Posso afirmar que estamos focando e continuaremos focando em uma área de interesse nas próximas semanas. Posso confirmar que nenhuma nova evidência foi coletada até o momento
e continuamos investigando este caso. Até o momento deste vídeo, a polícia do condado de Lemme continua acreditando que Dior Kuntz Jr. quase certamente foi assassinado, ou, no mínimo, morreu acidentalmente e sua morte foi encoberta. O principal investigador da polícia do condado, Bauman, reiterou que a polícia está tratando o caso como um provável homicídio. Apesar de o xerife Lynn Bauman ter nomeado Vernal e Jessica como suspeitos, os pais negam o envolvimento no desaparecimento de Dior. Robert Walton faleceu em junho de 2019. Segundo sua filha, Robert levou para o túmulo sua tristeza e culpa por ter desviado o olhar de Dior. Ele e Isaac Hinwand foram nomeados como pessoas de interesse na época da investigação principal, mas assim como Vernal e Jessica, nunca foram acusados ou presos. Há várias teorias sobre o que ocorreu com o pequeno Dior. Uma teoria sugere que ele pode ter sido sequestrado, apesar do departamento do xerife do condado de Lemme ter descartado essa hipótese. A próxima teoria é que Dior pode ter se afastado, se perdido e morrido por exposição às intempéries, e seu corpo ainda pode estar em algum lugar próximo ao acampamento Timber Creek. Outra teoria é a possibilidade de ter havido um ataque de animal. Esse animal pode ter agarrado e depois matado Dior. O acampamento ficava em uma parte bastante remota e acidentada de Idaho, e animais selvagens como lobos, ursos e linces podem ser encontrados na região. Embora isso pareça improvável, devido ao fato de que nunca foi encontrado nenhum vestígio de sangue, roupa ou as botas de cowboy grandes que Dior usava naquele dia. A próxima teoria é que pode ter sido um homicídio. O detalhe é que esse homicídio pode ter sido intencional ou não intencional. A polícia local acredita que a segunda opção é mais provável, o que indicaria que uma ou mais pessoas sabem o que ocorreu com Dior naquele dia. Ou seja, ele morreu acidentalmente e houve uma tentativa de encobrir o que aconteceu depois. Ao ser questionada pela mídia, Jessica admitiu suspeitar que Isaac Hinwand poderia estar envolvido no desaparecimento de Dior, alegando que havia sinais de alerta desde o início. Jessica diz que Hinwand parecia incomodado por terem levado Dior na viagem. No dia do desaparecimento, ela disse que Hinwand não participou das buscas. Estava bebendo muito em sua barraca e aparentemente restaurou seu celular para as configurações de fábrica mais de uma vez. Por fim, existe outra teoria ainda mais bizarra, que é a especulação de alguns teóricos da conspiração de que Dior talvez nunca tenha ido ao acampamento. Essa teoria contradiz Isaac Hinwand, que insiste que viu Dior na manhã do desaparecimento dele. No entanto, de acordo com o xerife, na verdade não havia testemunhas confiáveis para confirmar que realmente tinham visto Dior no acampamento. Aqueles que acreditam nessa teoria sugerem que algo aconteceu com Dior antes de irem acampar e que a viagem foi usada como uma história de fachada. Muitas coisas mudaram na família Kuntz, desde que Dior desapareceu há mais de 4 anos. Desde então, Vernal mudou-se para outro estado para ser caminhoneiro, enquanto Jessica conheceu e se casou com outro homem em até 8 meses após o sumiço de Dior. Trina Bates Clegg, mãe de Jessica e avó materna de Dior, disse à mídia local em 2019 que a família ainda se pergunta o que pode ter acontecido com o menino. Trina afirma que o xerife Steve Penner disse para ela permanecer forte e continuar tendo paciência. Trina continuou dizendo, abre aspas, honestamente, ainda tenho esperança de que ele esteja vivo, mas todo mundo continua dizendo que neste ponto, provavelmente ele não está mais vivo. Ainda quero que aquele menino de 2 anos e meio volte para nós. Não posso perder a esperança, mas estou começando a duvidar que ele esteja vivo. Trina e o resto da família ainda estão esperando por respostas. Então, depois de serem apresentados os fatos deste caso, o que você acredita que aconteceu com o Dior Kuntz Jr., de 2 anos? Você acha que ele se perdeu e morreu após encontrar um animal selvagem? Ou morreu por exposição às intempéries? Ou você acredita que ele pode realmente ter sido sequestrado afinal? Ou você acha que houve algum tipo de crime, talvez até envolvendo um ou ambos os pais dele? Por enquanto, o caso continua sendo um dos mais intrigantes casos de crianças desaparecidas, não só na história recente de Idaho,
mas também na história recente dos Estados Unidos.